Bom dia, são 7h37, manhã desta quinta-feira, 11 de março de 2010. Está no ar mais uma edição do Guaçu Notícias. Em 30 segundos você fica sabendo aqui na Guaçu o que aconteceu em 11 de março na história. Seguindo na linha do que o André falou, né, em relação especificamente ao abono, cabe lembrar que esse abono está no plano de governo do prefeito, né? Em nenhum momento ele sinalizou que acabaria isso aí. No plano de governo dele, no item 5 aqui do plano de governo que está comigo, inclusive, ele coloca assim: manter e melhorar o programa de abono salarial por assiduidade já implantado, né? Ou seja, se ele, vamos dizer que a Endor não pague, isso seria como se ele estivesse rasgando seu plano de governo, né? E a gente não pode acreditar que o prefeito colocou isso em papel e não vai ter a competência, né, de levar até o fim os seus 4 anos de governo, né? E outra coisa que eu quero pedir, tanto para a administração pública, prefeito, vice, diretores, enfim, que, por favor, né, não fique fazendo um discurso vazio, elogiando o funcionário em cerimônias públicas, elogiando em rádio, por exemplo, se vir aqui, o vice-prefeito um dia falou que somos altamente qualificados, blá, 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 que não fique nesse blá, 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 né, e evolua, pô. Você fica fazendo discurso vazio para a comunidade ouvir, mas na prática o funcionário é que paga, né? Eu sempre digo, e já disse aqui nessa emissora e volto a dizer, que a indústria está com 25 anos de atraso em relação ao funcionário, né? São 25 anos que a gente está tentando recuperar pouco a pouco nesse período que a gente está no mandato de sindical, mas não é uma coisa simples, né? Mas então que não faça esse discurso vazio para todos ouvirem, para a comunidade ouvir e achar que está tudo ok na indústria, que não está, né? Tem algumas situações pontuais, né? Além das de modo geral, tem algumas questões pontuais. Eu lembro que na última vez que você esteve aqui falando comigo, vocês estiveram, até acho que o André não veio só o Luiz Carlos, eu estava viajando e o Ed quem apresentou. Eu não sei se foi tocado nesse assunto, se foi, será novamente observado. Diz respeito a um absurdo que eu entendi quando eu recebi o comunicado, na questão da progressão. Até o André comentou alguma coisa na abertura aqui hoje. Que houve uma escrita do setor jurídico da Indu condenando, né, a progressão, a liberação de funcionário ou funcionários para estudar, por entender que o cidadão estaria estudando para ele e não para a empresa. Mas eu não sei de onde o jurídico tirou isso, mas enfim, isso realmente aconteceu, André? Infelizmente, eu acho que até o Luiz Carlos poderia dizer isso, que aconteceu com ele, né? Ele pediu que se adiantasse 1 hora da saída dele para ele poder retornar aos estudos e foi negado. Tá, então vamos lá então conversar com a própria vítima. Isso ocorreu realmente? Você fez um pedido, oficializou um pedido para o jurídico e o parecer foi esse? Pois é, exatamente. Eu não quis acreditar nisso. Nem eu quando recebi, né? Que foi assim, eu pedi apenas que saísse 1 hora antes, né? Porque no horário que eu trabalho se tornaria inviável, tanto para mim estudar à noite, né? Como principalmente durante o dia, porque é o turno que eu estou, né? Então eu teria que estudar no turno, né? E para isso eu tinha que sair pelo menos 1 hora antes, né? Aí o diretor jurídico, que é o seu Gilmar Jefferson Paludo, deu lá o parecer dele dizendo que até possível seria, né? Não teria nada de legal, mas que ele entenderia, ele recomendava que isso não fosse feito, porque eu estaria estudando por causa própria e que a empresa não incentivaria, que como ele colocou no parecer dele, é possível era, né? Mas que ele não recomendaria. E não é a primeira, deixa eu usar uma palavra mais leve aqui, a primeira besteira que ele comete, digamos assim, né? Que dia 22, agora, justo no dia que a gente começou as reuniões de negociações, a gente protocolou 5 pedidos de informações com ele, que até um deles eu deixei a cópia com você, e você pode conferir nesse primeiro ofício, que está assinado por ele, né? Então foi protocolado justo com o diretor jurídico, que é, em tese, quem responde pelo jurídico da empresa, né? Então, dia 22, ele ficou com isso aí na mão até o dia 5, quando eu recebi o ofício 09/2010, que tem uma cópia com você também, que ele incrivelmente coloca aqui que a gente teria que protocolar de novo. Está na abertura aqui, protocolou, né? Exatamente. É o primeiro aqui, né? Ele carimba atrás do ofício, a gente devolve o ofício oficial, né, escrito, e fala que a gente, de acordo com a orientação do superintendente, a natureza da informação poderia ser atendida mediante protocolo oficial. Já foi feito o protocolo? O protocolo foi feito oficial junto com o diretor jurídico. Quem mais competente
do que ele para fazer isso, a não ser que a competência dele seja entre aspas, né? Seja limitada, né? Seja limitada. Então, no meu entender, ele pode ser um advogado razoável no setor privado, num escritório particular, mas como diretor jurídico da empresa pública, 100% pública, ele está deixando muito a desejar. E se eu fosse o prefeito de Toledo, um camarada desse já estaria na rua faz tempo. Assim como o diretor superintendente, que nesse ofício mesmo, coloca aqui, não será feito correspondência sem protocolo nem por e-mail. Isso em plena época da informação, na era da informação, quando todos, né, querem ter acesso. Inclusive juízes estão dando sentenças. Exato. Por e-mail. O próprio prefeito, no site da prefeitura tem um link, fala direto com o prefeito, é um link que tem lá, né? Uhum. Então ele não segue a orientação nem do próprio chefe dele, que aceita e-mails, enfim, né? Eu mesmo já enviei o próprio e-mail para o prefeito via esse link e fui atendido, né? Então, com que direito o diretor, superintendente da Endur coloca que não será feito correspondência sem protocolo nem por e-mail? Tem duas possibilidades, ou ele aplica isso aí para a comunidade inteira, estará sendo um retrocesso monstruoso, que ninguém poderá enviar e-mail para a empresa, a não ser que você vá lá protocolar na Endur, né? Já pensou você morar em Curitiba e ter que vir protocolar na Endur aqui, senão ele não vai ler, não vai aceitar, ou ele está reduzindo isso, restringindo ao sindicato, isso será uma discriminação monstruosa, né? Passível, inclusive, da gente denunciá-lo, né, como prática antissindical. Imagina, a gente está na era da informação e não é aceitável que a empresa proíba envio de e-mails, né? Imagina, burocracia não foi viável ainda, né? Voltando ao superintendente, eu entendo que tanto ele quanto o jurídico estão emperrando muito as nossas negociações do ano de 2010, né? Esse acordo de 2010-2011 está emperrado, principalmente eu atribuo a essas duas figuras na Endur, né? Mas por quê? O Zequinha voltou há pouco tempo, ele entende que não deve ser assim, ele está tratando a Endur como uma empresa privada, uma empresa particular dele. Nós estamos numa empresa 100% pública, ele tem que entender isso. Uma reunião de negociação tem que ter uma margem negociável, certo? Claro. Não teve essa margem negociável. Ele veio conversar, a primeira coisa que ele falou é que veio conversar já de administração pública, ou seja, ele está fazendo mera figuração na Endur, tanto ele quanto os outros 4 diretores que estão com ele. Então, se está fazendo mera figuração, que, né, se extinga o cargo de direção e que a prefeitura comande tudo de uma vez, né? Se ele não tiver autonomia para negociar um acordo coletivo, né? Mas sem o aval dos candidatos. Então, essa reunião foi uma reunião mais de imposição do que de negociação. Então, não há uma margem negociável. Eu não vou iludir os funcionários que está bem emperrado, e por essas atitudes que em plena época de negociação o cara cortar a insalubridade, o outro proibir envio de e-mails, mais um proibir progressão de funcionário por estudo, ou mandar protocolar o já protocolado, né? Então eu, no lugar do prefeito, demitiria essas duas figuras, tanto o jurídico quanto o superintendente, e chamaria a gente de competência na área administrativa, porque o Zequinha, ele nem gosta que se chame ele de Zequinha, mas todo mundo chama ele assim, né? Então, ele pode ser, eu repito, o mesmo caso do Gilmar Paluda, ele pode ser um engenheiro razoável lá fora, enfim, mas para a empresa pública, 100% pública, que lida com o povo, né, que precisa inclusive suprir essa carência de 25 anos, ele está deixando muito a desejar, né? Tem que ter essa abertura, tem que ter esse diálogo, e ele tem que deixar de exercer essa prática antidemocrática, especialmente em relação a uma negociação mais de igual para igual, né? Nós não estamos mais numa época, por exemplo, em que o nosso sindicato foi fundado, em que o povo era todo inexperiente. Nós estamos em outra época. Hoje a gente tem acesso às informações e não é viável, por exemplo, o superintendente olhar a nossa reivindicação de 5% e dizer que não está vendo necessidade. Ele deve estar com os olhos vedados. Por exemplo, a zeladora vai ganhar menos que o mínimo nacional, nem o regional, né? O nacional com esse aumento salarial agora. Então, ele está ganhando seu CC1, né, 6,5, mas ele tem que olhar os salários baixos. A base da pirâmide da Endur é composta de salários, eu não diria miserável, mas muito reduzido. Muito baixo.